Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. No episódio de hoje, vou apresentar a vocês a camélia. Para quem não conhece, é uma planta muito bonita, que tem flores brancas ou rosas, que floresce nessa época do frio. Às vezes, finalzinho do outono, ela já começa a florescer e floresce até o inverno. Uma planta muito interessante para formar cerca viva, para formar pontos de destaque no jardim. Pode ter flores lindas dobradas, como podem ter flores simples. Vamos conhecer? As camélias, ou camélia japônica, o nome científico dela, é uma planta muito interessante, nativa do Japão, da Coreia, que se desenvolve muito bem ao nosso clima, principalmente os climas mais subtropicais, mais de altitude, se adapta muito bem, tanto ao sol quanto à meia sombra. Quanto mais calor for o ambiente, a gente coloca mais a meia sombra. Ela toma às vezes uma parte de sol por dia, já é o suficiente para ela. É uma planta que pode ter um porte variado. Pode ser uma planta de 2, 3 metros de altura, como pode ultrapassar 5 metros de altura, 3 a 5 metros de altura. Uma coisa interessante da camélia é a variedade de cores que ela tem. A gente tem camélia branca nesse primeiro plano e lá no fundo a gente tem uma camélia rosa. Pode ter vários tons de rosa, podem ser tons às vezes mais avermelhados, mais fechados, como podem ser rosas clarinhas. E acontece também dela mesclar. Olha aqui um detalhe interessante dessa. A perfeição da florada dela, muito interessante. Uma planta que que floresce nessa época do frio, outono e inverno. As camélias podem ser usadas em pontos de interesse ou pontos de destaque no jardim, como também podem ser usadas formando alamedas, cercas vivas. Fica muito charmoso, muito encantador quando acontece a floração. A folhagem da camélia é quase sempre uma folhagem mais dura, tem uma serrinha na ponta, bem espessa, bem agressiva. Os botões se formam com essa bolinha. E uma coisa interessante dela é que é um botão pesado. Então, dependendo do tipo de solo que a gente tem aí, se não tem um solo rico em fósforo, principalmente, potássio, ela não consegue abrir seus botões. E normalmente acontece de algumas pessoas que cultivam camélia de falar, o botão não está abrindo. Então, aduba essa terra aí, joga um NPK que tem um pouquinho aí de fósforo, de potássio, como o NPK 4, 14, 8, que isso ajuda, principalmente no finalzinho aí do verão, começo do outono, a gente joga esse adubo, isso ajuda ela a ter força, ter resistência e a florada do outono e inverno ficar muito bonita. É comum as pessoas confundirem a camélia branca com a gardênia. Só que a gardênia é um jasmim perfumado que floresce no verão. Já a camélia, ela não tem perfume e ela floresce no inverno. E além da branca, acontece os tons de rosa avermelhado. Mais um detalhe da florzinha rosa, muito bonita, muito delicada, que floresce muito bem, colore o jardim. E essa espécie aqui está bem alta, está bem acima da casa, né? Ela deve estar chegando aí uns 4, 5 metros de altura com facilidade. Como é uma planta que gosta de um solo levemente ácido, em torno do pH de 6 a 6,5, o interessante é não jogar muito calcário nessa terra não, ou fazer a medição correta e deixar esse solo levemente ácido. Uma planta que aceita poda, que pode ser colocada, às vezes, formando uma topiaria, uma cerca viva, dá um efeito muito bonito. Tem uma tonalidade rosa clarinha também, que é muito charmosa. E é uma planta excelente aí para o local mais subtropical, de altitude. Ela desenvolve muito bem, ela se adapta muito bem a esses ambientes. E aí? Gostou de conhecer a camélia? Tem alguma dúvida? Me pergunte, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima!